Olha, se eu te dissesse que existe um bicho nesse planeta que já foi pro espaço, voltou vivo, pode sobreviver 30 anos sem água, aguenta a radiação que mataria você em segundos, e ainda por cima parece um ursinho de pelúcia microscópico. Você ia achar que eu tô de sacanagem, né? Pois é, meu amigo, bem-vindo ao mundo insano dos tardígrados, os verdadeiros deuses da sobrevivência. E aí, galera? Hoje a gente vai falar sobre o bicho mais brabo que existe nesse planetinha azul. Um animal tão resistente, mas tão resistente, que os cientistas já jogaram ele no espaço só para ver o que acontecia. E adivinha? O desgraçado voltou de boa, como se tivesse ido dar uma voltinha no shopping. Cara, eu não tô exagerando. O tardígrado é tipo aquele personagem de videogame que você usa cheat code para ficar imortal. A diferença é que ele não precisou de hack nenhum. A natureza já criou ele assim, completamente quebrado. E o mais doido? Esse bichinho tem menos de 1 milímetro. É isso mesmo que você ouviu. Menor que a ponta de um lápis. Mas não se deixa enganar pelo tamanho, porque esse pequeno notável já sobreviveu a coisas que exterminaram os dinossauros. Tá, mas peraí. Como é que alguém descobriu um bicho desse tamanho? Bom, lá em 1773, um cara chamado Johann Goese estava de boa olhando umas amostras de água no microscópio, provavelmente entediado pra caramba, quando de repente ele vê uma coisa se mexendo que parecia um urso em miniatura. O cara ficou tão pistola que chamou o bicho de pequeno urso d'água, em alemão, Kleiner Wasserbär. Mas foi outro cientista, o Lázaro Spallanzani, que deu o nome que a gente usa hoje, tardígrado, que significa aquele que anda devagar. E mano, eles andam devagar mesmo. É tipo assistir seu vô tentando atravessar a rua, só que microscópico e muito mais resistente. Imagina só, 8 perninhas gordinhas, cada uma com umas garrinhas minúsculas, se arrastando pela água como se tivesse todo o tempo do mundo. Ah, e a cara deles? Impagável. Parece que estão sempre de bico, tipo quando sua mãe descobre que você não lavou a louça. Só que fofinho, muito fofinho. Agora, se você tá achando que para encontrar um tardígrado precisa ir pro fundo do oceano ou numa caverna secreta, errou feio! Esses caras estão literalmente em todo lugar. No seu quintal? Tem tardígrado. Naquela poça d'água ali na esquina? Tem tardígrado. No topo do Everest? Claro que tem tardígrado. No fundo das fossas oceânicas mais profundas? Adivinha? Tem tardígrado. Cara, já encontraram mais de 1.300 espécies diferentes desses bichinhos, e cada uma mais doida que a outra. Tem tardígrado que vive em vulcões. Tem tardígrado que curte o Ártico. Tem tardígrado que mora no seu telhado. Isso mesmo, no seu telhado. Eles vivem principalmente em musgos e líquens. Sabe aquele verdinho que cresce nas pedras e nas árvores? É tipo um condomínio de luxo para tardígrado. E o melhor, quanto mais extremo o lugar, mais feliz o tardígrado fica. É tipo aquele seu amigo que adora acampar em lugar sem sinal de celular, só que em nível extremo. Beleza, mas o que esse ursinho d'água come? Prepare-se, porque a dieta deles é interessante. A maioria dos tardígrados é tipo aquele amigo vegano chato, só que microscópico. Eles perfuram células de plantas, algas e bactérias com um negócio chamado estilete, que é basicamente uma agulha que sai da boca deles. Imagina um canudinho retrátil saindo da sua cara para sugar um milkshake. É exatamente isso que eles fazem. Mas tem uns que são carnívoros. Isso mesmo, tardígrados predadores. Eles caçam outros bichinhos microscópicos, tipo rotíferos e nematóides. É tipo assistir Godzilla vs King Kong, só que você precisa de um microscópio para ver a luta. E o mais bizarro, alguns tardígrados são canibais. Quando a comida tá escassa, eles olham pro tardígrado do lado e pensam: aquele ali tá com uma cara apetitosa. É a lei da selva microscópica, meu amigo. Mas agora vem a parte que vai explodir sua cabeça. O verdadeiro superpoder dos tardígrados, a criptobiose. Quando as condições ficam ruins, tipo, muito ruins, o tardígrado faz algo que parece saído de filme de ficção científica. Ele expulsa 95% da água do corpo, encolhe numa bolinha chamada TUM e simplesmente desliga. É como se ele desse shutdown no sistema operacional da vida.
O metabolismo cai para 0,01% do normal. O coração para. A respiração para. Tudo para. Mas ele não tá morto. Ele tá tipo em modo avião extremo. E nesse estado, meu amigo, nesse estado o tardígrado vira praticamente indestrutível. Temperaturas de 272 degrees. Tranquilo. Isso é quase o zero absoluto, onde até os átomos param de se mexer. Calor de 150 degrees. De boa. Dá para fazer um churrasco em cima dele. Pressão 6 vezes maior que no fundo do oceano. Nem cócegas. Radiação 1000 vezes maior que mataria um humano. O tardígrado nem liga. 30 anos sem água? Acordem quando tiver algo interessante acontecendo. Cara, se você tá achando isso insano tanto quanto eu, manda aquele like maroto aí, porque olha, eu tô aqui pesquisando sobre esses bichinhos há semanas e cada coisa que eu descubro é mais doida que a outra. E tipo assim, o YouTube adora quando vocês curtem o vídeo, então se você quer que eu continue trazendo essas paradas bizarras da natureza, já sabe, né? Esmaga esse like como se fosse... Bom, não como se fosse um tardígrado, porque aí ele sobreviveria. Hahaha. Mas espera aí que a história fica ainda melhor. Em 2007, os cientistas tiveram uma ideia completamente maluca. Eles pegaram uns tardígrados e mandaram pro espaço. Não é zoeira. O projeto se chamava TARDIS. Sim, igual Dr. Who. E eles colocaram os bichinhos do lado de fora de uma nave espacial por 10 dias. Mano, lá fora no espaço é o inferno. Radiação solar direto na cara. Vácuo completo. Temperaturas que variam de 270 meters na sombra para 120 degrees no sol. É tipo colocar alguém no micro-ondas e no freezer ao mesmo tempo. E adivinha o que aconteceu? Quando trouxeram eles de volta, os desgraçados estavam vivos. Não só vivos. Alguns até tiveram filhotes depois. Imagina você voltando de umas férias radicais e já chegando fazendo filho. É mais ou menos isso que os tardígrados fizeram. Só que as férias foram no espaço sideral. Ok, mas como? Como é que um bicho consegue sobreviver a tudo isso? A ciência ainda está tentando entender completamente, mas já descobriram umas paradas muito loucas. Primeiro, proteínas especiais. Os tardígrados produzem umas proteínas chamadas TDPs, Tardigrade Specific Intrinsically Disordered Proteins. Nome complicado pra caramba. Mas basicamente são proteínas que viram um vidro biológico em volta do DNA e das células, protegendo tudo. Segundo, açúcar mágico. Eles produzem um açúcar chamado trealose que substitui a água nas células. É tipo trocar o líquido do seu corpo por um conservante natural. Terceiro, DNA indestrutível. O DNA deles tem uns mecanismos de reparo absurdos. Mesmo quando a radiação quebra o DNA em milhares de pedaços, eles conseguem juntar tudo de novo. É tipo ter o Wolverine do X-Men, só que microscópico. E o mais doido? Os cientistas estão tentando copiar essas habilidades. Já estão estudando como usar as proteínas dos tardígrados para preservar vacinas sem refrigeração, proteger astronautas da radiação. Cara, no futuro a gente pode ter superpoderes de tardígrado. Agora, você deve estar pensando, pô, um bicho tão foda desses deve ter uma vida sexual bombástica, né? Bom, não exatamente. A vida amorosa dos tardígrados é complicada. Primeiro que muitas espécies nem precisam de parceiro. Elas fazem partenogênese, basicamente se clonam. É tipo fazer filho sozinha sem precisar dar match no Tinder microscópico. Mas quando rola o romance tardígrado, é bem peculiar. O macho deposita o esperma em cima dos ovos que a fêmea acabou de botar. Ou então, em algumas espécies, ele injeta o esperma direto no corpo da fêmea, tipo uma injeção do amor. E os ovos? Ah, os ovos são lindos. Parecem pequenas joias com espinhos, cada espécie com um design diferente. Alguns parecem estrelas, outros parecem ouriços minúsculos. É tipo Pokémon, só que real. O ciclo de vida deles dura de alguns meses a 2 anos, dependendo da espécie. Mas lembra da criptobiose? Tecnicamente, um tardígrado pode pausar a vida por décadas e continuar de onde parou. É tipo dar pause no jogo da vida e voltar a jogar quando quiser. Tá bom, o bicho é resistente pra caramba, mas pra que serve? Olha,
Os tardígrados são tipo os faxineiros invisíveis do mundo microscópico. Eles controlam populações de bactérias, reciclam nutrientes e são comida para outros bichinhos maiores. Mas o mais importante, eles são os colonizadores extremos. Quando um ambiente é destruído, tipo depois de um incêndio ou uma seca brutal, os tardígrados são os primeiros a voltar. Eles preparam o terreno para outras formas de vida. É tipo aquele amigo que sempre chega primeiro na festa para arrumar tudo. Só que a festa é um ecossistema inteiro. E tem mais. Os tardígrados são bioindicadores. A presença ou ausência deles diz muito sobre a saúde de um ambiente. É tipo ter um detector de problemas ambientais microscópico e fofo. Pô, se você chegou até aqui, é porque você é tão resistente quanto um tardígrado. Mas sério, se você tá curtindo esse tipo de conteúdo insano sobre os bichos mais brabos da natureza, se inscreve no canal, porque olha, toda semana eu trago uma parada diferente que vai fazer você questionar tudo que você sabe sobre a vida nesse planeta. Semana passada foi sobre o camarão que soca com a força de uma bala. Semana que vem vai ser épico. Então aperta esse botão vermelho aí e ativa o sininho para não perder nada. E vem fazer parte do exército de nerds da natureza mais descolados do YouTube brasileiro. Agora, você deve estar pensando, pô, se esses bichos são praticamente imortais, eles não correm risco nenhum, né? Errado. Porque tem uma coisa que pode matar tardígrados de verdade. A destruição permanente do habitat. Tipo, eles sobrevivem a condições extremas temporárias. Mas se você concretar o lugar onde eles vivem, destruir completamente um ecossistema, poluir permanentemente uma fonte de água, aí não tem criptobiose que salve. E o pior, a gente nem conhece direito todas as espécies ainda. Cientistas estimam que podem existir milhares de espécies de tardígrados que a gente nunca viu. Imagina quantos superpoderes microscópicos a gente pode estar perdendo. Tem espécies que só existem em lugares super específicos. Tipo o Echinuscus madonnae. Sim, tem um tardígrado com o nome da Madonna, que só foi encontrado em uma praia na Itália. A mudança climática também está afetando eles. Não que o calor vá matar, eles aguentam calor pra caramba. Mas as mudanças nos padrões de chuva, na umidade, isso pode forçar eles a ficar em criptobiose por tempo demais. E mesmo tardígrados têm limite. Cara, os tardígrados ficaram tão famosos que viraram pop. Tem tardígrado em Star Trek Discovery, uma criatura gigante que viaja pelo universo. Tem tardígrado em Ant-Man da Marvel. Tem até jogo de celular de tardígrado. No Japão, criaram um personagem chamado Kumamushi-san, Senhor, urso d'água, que é tipo um mascote fofo. Tem pelúcia, tem mangá, tem até música sobre tardígrado. E na internet, memes de tardígrado são sensação. O pessoal adora fazer piada tipo tardígrados sobreviveriam ao apocalipse zumbi. Ou, enquanto você tá aí reclamando da vida, tardígrados estão sobrevivendo no espaço. Tem até teoria da conspiração que diz que tardígrados são aliens, que eles chegaram na Terra em meteoritos. Claro que é besteira, mas admite que faz sentido. Um bicho que sobrevive no espaço. Meio suspeito, né? Hahaha. E o futuro? Cara, o futuro é brilhante para o mundo dos tardígrados. Cientistas estão desenvolvendo um negócio chamado criptobiose induzida em outros organismos. Imagina poder pausar órgãos para transplante por anos. Ou astronautas entrando em animação suspensa para viagens interestelares. Tem pesquisa usando proteínas de tardígrado para criar supermateriais. Roupas resistentes à radiação. Vidros que não quebram, até células humanas mais resistentes. Na medicina, estão estudando como os tardígrados reparam o DNA para criar tratamentos contra câncer. Se eles conseguem juntar DNA quebrado, talvez a gente consiga aprender a fazer o mesmo. E na agricultura, imagina plantas com genes de tardígrado que sobrevivem a secas extremas. Pode ser a solução para a fome mundial. Tem até empresa querendo mandar tardígrados para outros planetas para ver se eles conseguem preparar o ambiente para futura colonização. É sério. Tardígrados podem ser os primeiros colonizadores de Marte. Sabe o que é mais insano em tudo isso? Os tardígrados nos ensinam uma lição brutal sobre a vida. Eles mostram que ser pequeno não significa ser fraco, que às vezes
A melhor estratégia não é lutar contra as adversidades, mas se adaptar a elas. Que a verdadeira força está em saber quando avançar e quando recuar. Tipo, quando a vida fica difícil demais, o tardígrado não surta, não entra em pânico. Ele simplesmente se prepara, se protege e espera. E quando as condições melhoram, bum, ele volta com tudo. Se um bichinho de menos de 1 milímetro consegue sobreviver a literalmente qualquer coisa que o universo joga nele, qual é sua desculpa para desistir dos seus sonhos? Os tardígrados existem há mais de 500 milhões de anos. Eles viram continentes se moverem, dinossauros surgirem e desaparecerem, eras do gelo irem e virem. E ainda estão aí, de boa, vivendo a vida microscópica deles. E é isso, galera. A história épica do animal mais resistente do planeta. O tardígrado, o ursinho d'água que ri na cara do perigo. Agora eu quero saber de vocês. Comenta aí embaixo. Se você pudesse escolher um superpoder dos tardígrados para ter na sua vida, qual seria? A super resistência? A habilidade de pausar a vida? Ou quem sabe aquela carinha fofa de quem não tá nem aí pro apocalipse? E se você conhece alguém que precisa de uma dose de inspiração tardígrada na vida, compartilha esse vídeo. Vamos espalhar a palavra sobre os verdadeiros deuses da sobrevivência. Valeu demais por assistir até aqui, seus lindos. Vocês são mais resistentes que muito tardígrado por aí. Até semana que vem com mais uma criatura insana da natureza. Tchau, galera. E lembrem-se, quando a vida apertar, seja como o tardígrado. Às vezes é só dar aquela pausada estratégica e voltar com tudo depois. Fui.